nesse vídeo você vai descobrir o que é exatamente a motivação extrínseca e por que eu considero ela tão importante na TCC. Como eu diferencio a motivação extrínseca da motivação intrínseca e por que essa diferença muda a forma com que eu trabalho com os meus clientes. Número 3. Técnicas práticas que eu utilizo com a motivação extrínseca a favor do cliente, impulsionando mudanças reais nele. Número 4. Exemplos de como eu identifico e trabalho com a motivação extrínseca no processo terapêutico. E 5. Uma sacada no final que vai mostrar como a motivação extrínseca pode ser a porta de entrada para uma transformação profunda e duradoura no seu cliente. Portanto, se você quer entender como usar isso para ajudar os seus clientes e avançar direto em relação aos seus objetivos terapêuticos, esse vídeo é para você. Vamos juntos descobrir esses conceitos e torná-los uma ferramenta poderosa no seu arsenal terapêutico. Olá, eu sou Fernando Dias, ex-psicólogo por decisão própria, como eu sempre digo, e no final do vídeo eu te conto o porquê, e terapeuta cognitivo-comportamental. E esse é o canal Viver de TCC, onde nós falamos tudo sobre terapia cognitivo-comportamental para um público super fiel, oferecendo conteúdos ricos para psicoterapeutas, psicólogos, médicos e todos os interessados em saúde mental. Agora sim, vamos começar com o primeiro ponto. O que é exatamente a motivação extrínseca e por que eu considero ela tão importante na TCC? Bem, a motivação extrínseca é aquela que vem de fora, ou seja, movida por fatores externos que impulsionam os seus clientes a te procurar, como por exemplo, recompensas, prêmios, reconhecimento ou até mesmo pela vontade de evitar consequências negativas. Isso acontece em todos os lugares. Pensa em alguém que vai para a academia para impressionar, por exemplo, outras pessoas, ou em quem estuda para uma prova só porque quer evitar o peso de uma reprovação. Você percebe que o impulso vem do ambiente e não de uma vontade interna genuína? Pois é, e sabe o que é mais fascinante? Pensando dessa maneira, a gente pode pensar até que ela não serve para nada, né? Mas a verdade é que a motivação extrínseca não somente é útil, como ela pode até mesmo ser essencial na terapia. Eu tô no Uber. Olha só, Fernando, eu sempre achei que a gente não devia atender a clientes que estavam vindo à terapia forçados. Agora você me deixou confuso. Explica isso direito aí. Olha só, Guilherme, de certa forma você tem razão, mas existem umas sutilezas aqui. Por exemplo, quando o forçador é o primeiro a fazer contato comigo, eu sempre digo para ele que ele precisa convencer o cliente a entrar em contato comigo por ele próprio, fora da presença do forçador, tá bom? E no meu caso, eu me recuso inclusive até mesmo a conversar com o cliente através do WhatsApp do forçador. Eu só converso quando o contato vem diretamente através do WhatsApp do cliente. Agora, quando o cliente me procura diretamente, mesmo dizendo que ele está sendo meio forçado a fazer isso, é claro que eu dou uma chance para a terapia. Porque, mesmo se tratando de motivos externos, se tratam de motivos sociais do próprio cliente, que fizeram que ele buscasse ajuda. Por falar nisso, pessoal, o Guilherme, ele é uma espécie de meu ajudante não oficial aqui do canal. Ele sempre aparece com uma dúvida, um comentário provocativo para ampliar as nossas discussões. No fundo, ele é a voz de quem está assistindo e ele ajuda a gente deixando tudo um pouco mais prático e acessível, tá bom? Então, se você também tiver alguma pergunta ou uma provocação a fazer, aproveita e manda aí nos comentários que eu te garanto que o Guilherme com certeza vai aprovar. Olha só, muitas vezes o cliente não está imediatamente disposto ou motivado a fazer mudanças profundas, movido só por questões internas. Então, eu acredito muito na importância da gente trabalhar com o que nós temos disponível no momento. E nesse caso, são os fatores externos. Por exemplo, um cliente pode não ter a motivação intrínseca para mudar os seus hábitos alimentares, mas depois de um exame médico que alerta sobre a sua saúde, que pode ser comprometida pela forma como ele se alimenta, isso pode ser o estímulo inicial para ele buscar ajuda. E na prática, usar essa motivação externa como ponto de partida permite que o cliente entre 100% em ação, mesmo que ele ainda não esteja 100% convencido interiormente. Copiado? E evidentemente eu não vou recusar um cliente que verdadeiramente está precisando de ajuda em função da natureza da motivação dele, não é verdade? Por exemplo, uma vez eu atendi um cliente que buscava uma terapia porque a sua esposa tinha ameaçado separar
cobrar dele caso ele não mudasse certos comportamentos. No início, ele não parecia evidentemente convencido de que ele precisava mudar alguma coisa. E foi aí que, utilizando a magia das técnicas da TCC, como por exemplo a análise funcional e o reforço positivo, nós conseguimos conectar o motivo externo, que foi a exigência da esposa, e manter o seu casamento, com algo interno que nós descobrimos que ele tinha, que era o desejo verdadeiro de ele ser um parceiro mais presente e compreensivo para ela. O que significa que esse pequeno ponto de partida externo, vindo da forçação da sua esposa, foi o suficiente para criar uma transformação significativa na vida dele com o passar do tempo. Portanto, na TCC, o segredo é não julgar a origem da motivação do cliente, mas sim aproveitar essa motivação como uma oportunidade de engajamento inicial, quando de fato nós percebemos que o cliente precisa da nossa ajuda. Já eu vou te dar um exemplo ainda mais claro sobre isso. Mas primeiro, se você está gostando do nosso vídeo, lembra de dar like e se inscrever no canal, porque eu estou tentando ser um youtuber, tá ok? Agora, vamos ao ponto 2. Como eu diferencio a motivação extrínseca da motivação intrínseca e por que essa diferença muda a forma com que eu trabalho com os meus clientes? Bom, ao contrário da motivação extrínseca, a motivação intrínseca é quando o desejo de agir vem mesmo de dentro, como a paixão, por exemplo, para aprender algo novo ou a satisfação de cumprir uma meta pessoal. E essa diferença ela é crucial na TCC, porque ao identificar se o cliente está sendo motivado por fatores internos ou externos, você consegue ajustar as suas intervenções de forma mais eficientes. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está atendendo um cliente que ele quer melhorar a sua performance no trabalho. Se ele está motivado pelo desejo de se sentir realizado, isso é intrínseco. Ele quer porque ele vê um valor pessoal nessa conquista. Agora, se ele está se esforçando porque o chefe dele estabeleceu uma meta ou ele tem medo de perder o emprego, nós estamos falando de motivação extrínseca. E vamos falar agora da importância disso. Acontece que, quando a gente trabalha com a motivação intrínseca, na prática, o trabalho é mais direto e mais fácil, claro, porque o cliente já possui um desejo interno mesmo alinhado com o objetivo terapêutico. No entanto, a motivação extrínseca requer umas estratégias especiais para que ela se torne um motor inicial da terapia. O que significa que, se se trata de motivação extrínseca, eu sei que eu sempre vou ter um trabalhinho a mais, que vai ser buscar formas com o tempo de conectar a motivação extrínseca a alguma motivação intrínseca que o cliente já possua, compreendeu? E como eu consigo fazer isso? É o seguinte, o segredo está na exploração dos valores individuais. Me acompanha. Deixa eu te contar o caso de uma jovem que eu atendi, só porque os pais estavam insistindo muito. No início, ela estava ali para evitar discussões em casa, um exemplo clássico de motivação extrínseca. Entretanto, durante o processo nós exploramos como os objetivos que ela perseguia para agradar as outras pessoas podiam estar conectados com os valores pessoais dela, como por exemplo independência e autossuficiência. Em poucas sessões, ela parou de frequentar terapia só por causa dos pais dela. Ela tinha criado uma aliança terapêutica comigo e ela tinha se tornado mais sincera e ela se entregou bem mais autenticamente aos atendimentos e ela queria, de forma genuína, explorar maneiras de agir em conformidade com os seus valores recém-descobertos, transformando um empurrão externo em um desejo interno poderoso. Mas para fazer isso, você precisa ter habilidade como terapeuta. Compreendeu? Significa que identificar o tipo de motivação não só guia a maneira como você vai estruturar o plano terapêutico, como também ajuda a gerar e clarear as verdadeiras intenções dos clientes com as suas ações nas suas próprias vidas. Maravilhoso, não é? Eu acho que isso ainda está muito confuso. Explica melhor isso aí. Agora não, Guilherme, que eu tenho uma coisa para contar aqui. Olha só, já vou te contar como usar essas duas formas de motivação na prática para criar mudanças que realmente façam diferença no seu atendimento. Só que antes, deixa eu te vender o meu curso, bem rapidinho. É que eu possuo um curso pago, bem baratinho, chamado de Introdução Prática à Terapia Cognitivo-Comportamental, que você deve comprar para me ajudar, porque é através dele que eu sustento esse canal. Eu te garanto que o curso ele custa mais barato do que um cinema, cujo filme não tem nem 2 horas, enquanto que o curso tem 7 horas. E detalhe, se você clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, você vai direto assistir 4 aulas grátis do curso,
que ainda por cima está hospedado na maior plataforma de cursos online do mundo. Então, corre lá e vamos nos ajudar juntos. Agora, partindo para o ponto 3, dos 5 pontos que eu te prometi, tá bom? Técnicas práticas que eu utilizo com a motivação extrínseca a favor do meu cliente, impulsionando mudanças reais. Eu sabia que ele só podia mesmo ter me parado para ir promover o curso dele. Guilherme, porque você sempre critica o meu curso de maneira que não é verdade. E eu preciso do meu curso para me sustentar. E bem, como eu estava dizendo, a motivação extrínseca, quando ela é bem utilizada, ela pode ser como um trampolim que ajuda o cliente a dar o primeiro salto na direção da mudança. E olha só, na TCC existem diversas técnicas para aproveitar o impulso inicial e transformar esse impulso num progresso contínuo. Uma técnica que eu costumo usar é sempre a boa e velha e famosa análise funcional do comportamento. Isso porque identificar os gatilhos externos que estão estimulando o comportamento atual ajuda a direcionar esses mesmos fatores para algo mais positivo. Por exemplo, se um cliente só estuda para evitar a bronca do chefe, você pode ajudar esse cliente a ver esse estudo como um caminho para aumentar a autoconfiança e até alcançar um cargo maior e mais remunerado no futuro. Em outro caso, imagina um cliente que procrastina o envio de relatórios no trabalho. Ao explorar os motivos, você descobre que ele só se sente motivado a agir quando está prestes a perder o prazo. Nesse caso, você pode usar essa motivação externa, ou seja, o medo das consequências, como um ponto de partida, ajudando o cliente a planejar ações antes que o estresse se torne insuportável. E claro que, ao longo prazo, você começa a explorar também outras formas de motivação que não dependam tanto dessa pressão, né? Observa que a análise funcional era uma técnica mais contextual do que cognitiva, mas ela funcionou muito bem em grande parte dos casos. O que significa que ela não pode ser desprezada, não é verdade? Pois é, outra estratégia bem famosa é o reforço positivo. Se você está acostumado com o behaviorismo clássico de Skinner, você já sabe o que significa usar recompensas externas de forma planejada para estimular comportamentos desejáveis. Já viu aquelas pessoas que compram uma sobremesa especial como prêmio por elas terem malhado durante a semana? Pois é, o mesmo princípio se aplica na terapia. Se o cliente cumpre uma tarefa terapêutica, como realizar exercícios de respiração, você pode sugerir que ele se permita um pequeno prêmio ou um momento de lazer como recompensa pelo seu esforço. Isso funciona porque ativa o sistema de recompensas do cérebro, o que nós sabemos que reforça o comportamento desejado. Agora, o que eu vou te falar é uma coisa que eu realmente adoro: o efeito das visualizações futuras. É o seguinte, essa é a técnica que eu uso para associar direto a motivação extrínseca com a motivação intrínseca. Depois, claro, de eu ter identificado a motivação intrínseca no cliente. Entretanto, observa que você só pode aplicar essa intervenção depois de investigar os valores do indivíduo, porque a técnica se trata nada mais do que buscar alinhar esses valores com as demandas externas da vida dele, tá bem? Ou seja, se você convida o cliente a imaginar o impacto positivo de alcançar uma meta externa, que pode estar parecendo chata ou sem sentido para ele, e consegue associar essa meta à realização parcial de um valor de longo prazo, você consegue abrir portas para oportunidades que o cliente pode sequer nem haver considerado. Esse exercício, ele conecta o incentivo externo com possíveis benefícios internos, criando um ciclo de motivação. Aconteceu comigo. Eu decidi aprender a cozinhar só para impressionar a minha noiva na data do Natal, mas acabei descobrindo que eu tinha talento, pelo menos para fazer um bom miojo. É mais ou menos isso, não é? É sim, Guilherme. E deixa eu esclarecer isso com um exemplo pessoal. No tempo em que eu fui obrigado a estudar antropologia, genética e estatística da universidade, sabendo desde o início que o que eu queria era mesmo trabalhar como clínico, e nada com esse negócio de pesquisa ou coisa e tal, o jeito foi eu pensar que, sem aprovar nessas matérias, que eu já inclusive tinha reprovado um ano antes, eu obviamente não ia conseguir me formar. Então o que eu fiz? Eu consegui me motivar, não pelas matérias em si, que eu não gostava, claro, mas pelo objetivo final, que era o de obter o diploma. E esse sim tinha relação com a forma que eu queria cumprir meus valores pessoais. Você compreendeu? Reprovou na universidade, foi?
Foi! Agora, olha só, por mais que a gente converse sobre técnicas, é essencial adaptar sempre essas estratégias à realidade do cliente. Isso porque nem todo mundo responde da mesma forma a recompensas ou a visualizações, tá bom? Então eu vou te contar uma historinha rápida onde deu para associar uma motivação intrínseca a uma demanda extrínseca sem precisar utilizar de grandes recursos. Olha só, recentemente eu atendi um cliente que odiava ginástica, mas ele estava tentando incorporar exercícios na rotina dele porque o médico meio que estava exigindo isso para ele. Só que ele adorava o contato que ele tinha com os amigos dele. Então eu sugeri que ele envolvesse os seus amigos na atividade, transformando tudo isso numa espécie de empurrão social. Não só para ele, como para os amigos também, que precisavam também fazer exercício. E fazer ginástica e intensificar a relação deles se tornou um hábito que eles passaram a valorizar. É claro que a demanda desse cliente era bem maior do que essa, né? Mas eu tô contando aqui só uma parte que faz sentido para a história da gente, tá bom? E vamos pro penúltimo ponto do vídeo, lembrando que o último é o mais legal de todos, tá bom? Exemplos que eu posso te contar de como identificar e trabalhar com as motivações externas no processo terapêutico. Então bora lá! Fecha os olhos e agora imagina uma mãe que entra no seu consultório visivelmente relutante. Ela diz uma coisa do tipo: eu só tô aqui porque os meus filhos vivem falando que eu sou ansiosa demais e que isso tá afetando a vida deles. Eu não sei se isso vai funcionar, mas eu vou tentar porque eu quero mostrar para eles que eu tô tentando. O importante desse caso é que tanto eu quanto você concluímos imediatamente que a motivação dela é claramente extrínseca. Afinal, ela está buscando ajuda só porque ela quer agradar os filhos e provar para eles que ela pode mudar. Então, qual devia ser nosso primeiro passo? Na minha opinião, eu vou te falar aqui, tem de ser validar essa intenção e explorar como esse desejo de ser um exemplo para os seus filhos pode conectar ela aos valores mais íntimos que ela possua. Isso significa que, como terapeuta, você podia dizer alguma coisa do tipo: eu entendo que você está aqui principalmente por causa dos seus filhos, e isso já mostra o quanto você se preocupa com eles. Então nós explorarmos como essa mudança pode não só melhorar o seu relacionamento com os seus filhos, mas também fazer você se sentir mais tranquila e confiante no dia a dia. Com isso, o foco inicial permanece na motivação extrínseca, ou seja, ser um exemplo para os filhos. Entretanto, durante o processo, você começa a trabalhar pequenas metas externas, como reduzir reações de ansiedade em situações específicas. Por exemplo, ela pode praticar técnicas de respiração ou de reestruturação cognitiva antes de conversas importantes que ela vai ter com os filhos. E a partir disso, pelo sucesso que é alcançado, mesmo que seja pequeno, ele é reforçado por você com palavras do tipo: percebeu como você ficou mais calma naquela conversa difícil? Eu aposto que os seus filhos notaram essa diferença. Você não acha isso? E com o tempo, esses pequenos avanços, eles começam a gerar benefícios internos nela. Ela pode perceber que ela não só se sente mais tão sobrecarregada, que ela está dormindo melhor e que até se sente mais conectada consigo mesma. Nesse ponto, você pode ajudar ela a refletir a respeito e dizer uma coisa como: lembra que você começou isso por causa dos seus filhos, mas que agora você se sente incentivada a continuar por motivos próprios? Pois é, esse é o momento em que a motivação extrínseca se transforma em motivação intrínseca. O resultado é uma transformação mais duradoura e significativa que começou com um pequeno empurrão externo e se tornou algo muito maior. Você compreendeu? Mas será que ela já tentou lavar a louça que os filhos pediram? Porque, olha só, ansiedade com louça acumulada também não ajuda nada, viu? Ignorem. Deixa eu te dar um exemplo que eu adoro. O uso de reforços externos planejados. Olha só, escuta o caso dessa cliente que queria parar de fumar e foi incentivada pelo marido. Sendo que o marido prometeu organizar uma viagem especial se ela conseguisse parar de fumar. Tá na cara que a ideia dela era impulsionada pelo desejo de agradar o marido e fazer a viagem, não é verdade? Mas ao longo do processo, ela começou a notar que parando de fumar, ela ia ter mais anos de vida e que ela podia compartilhar mais tempo de qualidade com seus filhos e com seus netos. Então, já que ela estava ali, por que não tentar? E aqui, o papel do terapeuta foi reforçar essa descoberta nela, enquanto mantinha o foco nos benefícios externos que ela estava buscando.
principalmente a viagem. Finalmente nós chegamos no ponto 5 que eu te prometi, a sacada que eu estava esperando o vídeo todo para te contar. Ou seja, como a motivação extrínseca pode ser a porta de entrada para uma vida transformadora e profunda e duradoura do cliente através da descoberta e conhecimento dele e dos seus valores pessoais. Isso porque, durante o processo terapêutico, o que começa como um desejo de agradar a outras pessoas, cumprir expectativas externas ou evitar consequências negativas, pode evoluir para uma jornada de autodescoberta e transformação para o cliente. Como encontrar, por exemplo, propósito em coisas que ele não via finalidade, propósito no trabalho, propósito na vida, e até propósito em criar um legado pessoal e profissional para outras pessoas. O que é emocionante, não é verdade? E o que significa que nesse ponto o cliente deixa de estar reagindo a pressões externas e passa a descobrir valores que até então ele negligenciava porque ele simplesmente não conhecia. Valores como, por exemplo, o desejo por realização, a criatividade, o desejo ou sentimento de contribuição com outras pessoas. Você percebeu o quanto isso pode ser poderoso e transformador? E o mais incrível é que esse contato com os valores desconhecidos não só transforma a perspectiva do cliente, mas também a sua história de vida. E no final, o chefe que pressionou, o parceiro que insistiu, ou os filhos que pediram ajuda para a pessoa melhorar, deixam de serem tratados como cobradores e eles passam a ser reconhecidos como agentes catalisadores de uma jornada que levou o cliente a se redescobrir. E aí está o ponto mais transformador. O cliente não muda só externamente, mas ele redefine quem ele é, o que ele quer e como ele deseja viver. A motivação extrínseca, então, ela deixa de ser só um empurrão inicial e se torna o alicerce, algo que vai muito além do que ele podia imaginar quando ele começou a terapia, não é verdade? E agora eu vou te desafiar a pensar. Qual foi a última vez que você ou um cliente seu foi movido por algo externo e, sem perceber, isso acabou gerando uma transformação interna surpreendente? E aqui vai mais um desafio. Na sua próxima sessão, tente identificar uma motivação extrínseca no seu cliente e usar essa motivação como ponto de partida. Pergunta a você mesmo como essa motivação pode se tornar um caminho para algo maior e mais significativo para ele. E se você já fez isso antes, me conta nos comentários que eu quero saber. Só lembra de escrever a palavra mágica, motivação extrínseca, vírgula e o seu comentário, tá bom? Dessa forma você me ajuda a saber qual é o vídeo que você estava assistindo quando comentou isso. Afinal, histórias como essas enriquecem o nosso trabalho e fortalecem a nossa comunidade. Outra mensagem é que, se você quer ver todos os vídeos do canal na sequência em que eles foram gravados, é só ir na aba Playlists e procurar a playlist com o título Todos os vídeos do canal. Lá você vai ver desde o primeiro até o último vídeo. E sobre eu ter deixado de ser psicólogo, eu deixei de ser psicólogo para atender a legislação brasileira, porque eu não posso atender como psicólogo morando fora do Brasil, só como terapeuta mesmo. Bom, nos vemos nos próximos vídeos. Fui!